Olá, meus queridos alunos, mais uma vez juntos, hoje tratando da terceira aula a respeito do consumismo e individualismo, a partir principalmente da obra de Zygmunt Bauman, né? Na última aula nós paramos na questão da argumentação desse ponto, né, desse tempo pontilhista, desse tempo que escorre, né? O que Bauman vai apontar para nós como essa sociedade líquida moderna de consumidores, que tudo se esvai, não há uma materialidade, as coisas não são concretas, as formas se perdem, as essências evaporam, né? Então, uma continuidade, algo que não são palpáveis, que não se segura, que não se retém, assim como o líquido que vai, né, brotando quando entre os nossos dedos. Então, tudo a fluidez, né? Essa liquidez moderna, exatamente representado também nas relações, também nas questões econômicas, né? Então, rupturas e descontinuidades. É importante que para esse processo capitalista, segundo os autores, já dizia, né, a teoria aí da escola de Frankfurt, ela já dizia que para manter o processo capitalista, para manter a alienação, para manter essa sociedade sem forma, descontínua, é necessária a fragmentação das relações. Uma sociedade unida, uma sociedade próxima, uma sociedade que dialoga, uma sociedade que olha nos olhos, né? É muito mais difícil você conseguir manipular, você conseguir tirar as formas e as essências, né? Então essas rupturas e essas descontinuidades são necessárias dentro desse sistema capitalista, exatamente para esvaziar a nossa consciência crítica e reproduzir sistemas mecânicos, reproduzir aquilo que automaticamente estamos sendo formatados para reproduzir, né? Alheios ao contexto real, alheios, né, ao senso crítico real e totalmente envolvidos, né, numa grande massa de manobra, de manipulações, de editoriais, de fake news que nos manipulam e que nos pressionam a se comportar de uma maneira, a adquirir tais produtos, a se posicionar contra algumas ideologias, a votar em determinados candidatos, a perseguir nas redes sociais aqueles que falam diferente desse grupo dominante. E é exatamente esse o contexto em que nós estamos inseridos, né? Então, instantes eternos, sucessão de presentes, uma rapidez nessas relações, né? Jovens e adolescentes que não esperam, que não gostam de esperar, que querem antecipar todos os acontecimentos marcantes da sua vida, né? Que não esperam o momento do prazer, que não esperam o momento do sabor, né? É como se a gente engolisse tudo inteiro, engolisse sem mastigar, sem sentir o gosto, né? É exatamente esses instantes eternos para essa juventude, para essa sociedade, da maneira como essa sociedade está sendo direcionada por esses mecanismos de controle midiáticos, né, de consumo do mundo globalizado. Os instantes, né, parecem que vivemos uma eternidade em pequenos instantes, né? Uma sucessão de presentes. Não há aí uma ideia de processo lento, contínuo. Tudo é efêmero, tudo é rápido. Não há vínculos, nós não nos vinculamos. A ideia de amor está sendo apagada, a ideia de pertencimento está sendo apagada. As coisas são volúveis, né? E elas acontecem de uma maneira muito relâmpago, em que a gente é necessário testar várias coisas, provar vários gostos, né? E nenhum deles nos agrada, né? Esse é o grande problema. Então, cada ponto, né, novo começo, cheio de oportunidades únicas, mas pouco valorizadas, pouco aceitáveis, aquelas que a gente não espera o sabor, o gosto, né? Que elas possam trazer de volta para nós a sensação de prazer, a sensação do sonho realizado. Tudo é muito mecânico, tudo é pouco concreto, é muito aparente, sem conectividade marcante, mas simplesmente numa massa volúvel de vários acontecimentos, em pequenos momentos, sem nenhum deles com pouco significado para as nossas vidas, né? Então, vida agorista, né, do agora, né? Vamos viver o hoje, não dá para esperar para amanhã. Um milésimo parece que é uma eternidade, né? Esses impulsos de aquisição e descarte, a ideia de descartar sempre, descarta a embalagem, mas descarta o ser humano,
descarta o que me incomoda, descarta aquele que não me obedece, descarta aquele que me chama atenção, descarta a amizade que me chamou atenção de uma atitude não muito bonita. Eu não quero ninguém me cobrando, eu não quero ninguém me vinculando, eu não quero compromissos, eu não quero relações, eu não quero que me comprometam com nada. Tudo é muito rápido, tudo é muito passageiro. Vamos testar várias coisas, vamos viver várias coisas, sem nada de concreto, sem nada de vínculo, sem nada de material, sem nada de continuismo, né? É exatamente essa relação em que nós estamos vivendo nesse momento da pós-modernidade, ditados por esses vários rumos e modelos pelo modo aí, né? Pelo sistema capitalista globalizado que nós estamos inseridos, né? Para essa necessidade de descartar, de substituir, né, maior do que de adquirir, a sucessão de situações que não podem ser derivadas das anteriores. Quer dizer, eu quero cortar o vínculo, eu quero cortar a história, eu não quero que nada pareça que é dependente, eu não quero me parecer subjugada ao interesse de alguém, ao gosto de alguém, ao amor de alguém, à imposição de alguém, ou à necessidade que eu tenho desse alguém. Então, relações voláteis, descartáveis, sem vínculo, muitas das vezes de utilização, de objetos descartáveis, e é exatamente esse o cenário que nos deixa vazio, que nos deixa ocos por dentro, e é essa grande sensação de perdimento, de estar sozinho, de abandono, de buscar várias coisas, porque o tempo e o silêncio me leva a pensar demais, me leva a questionar, me leva à ideia de abandono, me leva à ideia de que eu estou perdendo tempo. Um minuto que eu fico sem olhar para a tela do celular, parece que eu deixei de viver uma eternidade de acontecimentos e de fatos. Eu preciso estar em tudo, eu preciso comentar tudo, eu preciso mostrar tudo, eu preciso evidenciar tudo, uma vida que não é a real, uma vida que é a da imagem, uma vida que é a do Twitter, é a do Facebook, ou é a do Instagram, mas não é propriamente a vida real. Na vida real a gente sofre, na vida real a gente é trocado, na vida real nós somos traídos, na vida real a gente passa vontade, às vezes, de comprar ou de adquirir um produto, um bem material, exatamente porque não pode comprar. Na vida material a gente aprende que perde pessoas que ama, pessoas que não aproveitamos, né, ao lado delas enquanto estiveram presentes, exatamente porque estava ocupado demais, vivenciando tudo na rede social, vivenciando tudo que o outro me propunha viver, aceitando qualquer proposta louca, mirabolante, que aparece nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, em processos ideológicos, que continuamente chega até o nosso WhatsApp, chega até os grupos aí, né, de vários grupos das redes sociais que nós possuímos ou fazemos parte. Então, olha, a argumentação do fetichismo da subjetividade. Fetichismo da mercadoria versus fetichismo da subjetividade. O da mercadoria é a sociedade de produtores, é a desassociação, né, do trabalho da mercadoria, um trabalho que não tem sentido, um trabalho que é mecânico, um trabalho em que eu não realizo, na grande maioria das vezes, atividades intelectuais. Eu simplesmente repito a mesma batida, né, bem no sistema taylorista, a mesma batida, a mesma torcida, a mesma conexão de fios, né? Então, quer dizer, é algo que não é algo que não me vincula, é algo que não me percebe ou não me deixa perceber a importância que eu tenho no contexto produtivo, né? Então, uma força de trabalho como mercadoria que é trocada, que é descartada, que não é valorizada. Basta uma simples ameaça ou não obedecer ou contrariar, né, o gosto do patrão ou da patroa, a arrogância às vezes, né, daqueles que são os nossos superiores, e não aceitar que talvez nós tenhamos mais experiência do que eles, para não aceitar que o outro sabe mais, para não aceitar que o outro tem mais experiência, para não aceitar que o outro desenvolveu algo real, viável. Eu prefiro descartar. Às vezes eu pego a ideia e adoto essa ideia como se fosse minha, mas eu quero descartar, eu quero mostrar que sou eu que mando, eu quero mostrar que aqui ninguém pode me contradizer, ninguém pode me pressionar, né? É exatamente o fetichismo da mercadoria e o fetichismo da subjetividade, uma sociedade de consumidores alheios, aéreos, que consomem na grande maioria das vezes sem necessidade, sem saber porquê, consomem para ser aceitos, consomem para não achar que estão perdendo tempo, consomem para preencher o tempo, consomem pelo vazio, consomem pela necessidade de ter, né?
Adaptação, então, de acordo com a demanda, eu como a mercadoria, eu também trocado, eu também negociado, eu também como instrumento de exploração. É exatamente esse o contexto das marcas, das patentes, da utilização da mão de obra que é descartável, pouco valorizada, exatamente como a gente já reproduziu na aula 1, na aula 2 a respeito desse tema. E agora eu convido vocês a fazer aí uma audição do texto, né, do Eu Etiqueta, do Carlos Drummond de Andrade, que é um dos poemas mais maravilhosos que nós temos e muito bem aplicado a esse tema que nós estamos aqui juntos refletindo. Então vamos lá. De Carlos Drummond de Andrade, o poema Eu Etiqueta. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados aos meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu, que antes era e me sabia tão diverso dos outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solidário com outros seres diversos e conscientes da sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente, e nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, pérolas, piscinas e bem à vista exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno alguma compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa resumia uma estética? Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal, saio da estamparia, não de casa. Da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto que se oferece como signo de outros, objetos estáticos, tarifados. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de não ser eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Muito bem, né, gente? Vocês viram aí que maravilha, né, de poema, exatamente reproduzindo isso que nós estamos aqui tratando, de copiosamente pragar para exibir marcas, né? Nós é que pagamos caro para exibir marcas importadas no nosso corpo. Nós somos essa marca ambulante, nós somos um anúncio ambulante, desalmado, insensível para a realidade social. Pouco percebemos quem sofre ao nosso lado e o nosso próprio sofrimento, a nossa própria angústia, mas a gente o tempo todo atende aos padrões sociais, atende às estatísticas sociais, adquire produtos, adquire adereços, né? Marcamos o nosso corpo, moldamos a nossa essência a partir daquilo que querem fazer de nós, mecânicos, robôs, né? Massas facilmente manipuláveis, como aquelas massinhas, né, que a gente utiliza na escola no tempo da educação infantil. Então é exatamente essa a ideia que o texto provoca, que o poema nos adiciona, e que esse texto, a partir da obra da Escola de Frankfurt,
Bauman, Theodor Adorno, Gramsci, vai fazer com que a gente reproduza um senso crítico para perceber esse emaranhado, né, de perturbações sociais que nós estamos inseridos. A argumentação, então, as consequências psicossociais, desabilitação social, já disse, né? Quanto mais fragmentada for a nossa sociedade, mais alienados nós somos, mais manipulados nós somos, menos nós vamos perceber o quanto estamos sendo instrumento de políticos, de grupos econômicos, né, de sistemas maldosos, inclusive passando pelo poder judiciário, né? Relacionamento terminados com facilidades, porque a gente não se vincula. Eu não quero relação que me cobre, que me limite, né? Eu não posso perder tempo com uma única vez ou com uma única opção. O constante estado de emergência, né? O workaholic, né? Então, tudo é urgente, tudo é para ontem, não posso perder tempo, eu não posso perder nada, né? A necessidade de o tempo todo estar olhando, estar observando, estar se mostrando, né? A felicidade, felicidade está em consumir, felicidade está em muito mais em se mostrar nas redes sociais do que efetivamente sentir, do que efetivamente construir, de modo simples, com menos consumo, mais próximo das pessoas, ouvindo aqueles que estão ao nosso redor, cuidando daqueles que estão em condições piores do que a nossa, entendendo que a morte leva quem a gente ama, o tempo que a gente tem é muito pouco para se perder, consumindo, olhando celular, comentando tanto as postagens, né? Cuidando tanto da aparência e muito pouco do coração e muito pouco da nossa essência, cuidando de quem a gente ama, e começa principalmente por nós, porque não se ama ninguém se não amar a nós mesmos em primeiro lugar, não é? Então todo esse contexto, né, do fetichismo da subjetividade, na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar uma mercadoria. Mercadoria do jogo, mercadoria da manipulação, mercadoria que põe o voto na urna, a mercadoria que compra, a mercadoria que reproduz a alienação, porque nós reproduzimos, né, uma série de alienações nos grupos, reproduzimos quando a gente fica aí brigando com as pessoas em rede social. Basta alguém levantar a voz e falar diferente do que esse sistema fala que é o correto, que já tem um monte de pitbulls para brigar com aquele que falou diferente, que absurdo, que é isso? É comunista? Essa grande, né, me desculpem, de imbecilidades de pessoas que acham que sabem mais do que as outras, se colocam numa condição muito maior do que as outras, simplesmente porque falam igual a todos, porque reproduz a ideia que todo mundo reproduz, mas quer dizer que essa seja correta? Quer dizer que aquela outra seja errada? Quer dizer que não há tempo para que a gente aprenda, não há oportunidade de ouvir quem estudou um pouco mais, de quem analisou todos esses processos, que passa pela sociedade, mas passa pelo sentido, mas passa pela reflexão crítica, mas passa pelo emocional, mas passa pela consciência política, né? Então é importante a gente entender que quando viramos mercadoria, somos facilmente trocados, vendidos e descartados na lata do lixo quando não servimos mais, né? Então, o fetichismo da mercadoria a partir do Marx, o Marx já disse, nós já falamos na primeira aula, o Marx vai falar que o fetiche da mercadoria é exatamente para nos manter presos a ela, ela desperta em nós sonhos, fantasias, né? Ela aguça a nossa libido, a gente pensa que sem a mercadoria nós não somos felizes, não é possível ser feliz nessa sociedade sem consumir, sem ter, sem possuir, sem ter o poder, sem ter a marca, sem ter o iPhone, sem ter tudo que é quanto mais importado, mais diferente, mais anunciado, tanto mais vai aguçar o nosso interesse e o nosso desejo. A mercadoria nos torna esse objeto, a ponto de inverter a realidade, de dar mais valor ao aparelho do que ao ser humano. Né? O ser humano, o aparelho é que nos controla, e não nós que controlamos o aparelho, não nós que controlamos o celular, não somos nós que controlamos a rede social. A rede social, são os aparelhos, é o celular, é o grupo social que me controla, né? É nós que não sabemos pôr um basta, porque quem põe o basta e o limite é exatamente aquele que dita a ordem e que nos controla o tempo todo, através desse processo de alienação e de escravização em que nós estamos vivendo e condenando aqueles que estão tentando abrir os nossos olhos.
e perseguindo aqueles que chamam a atenção que esse viés não é o correto, que essa oportunidade vai nos levar a tragédias humanas e sociais, mas nós não abrimos o olho. Nós estamos vendo a morte, nós estamos vendo a reprodução de desastres ambientais, pessoais, sociais, de fome, de miséria, e estamos ainda reproduzindo copiosamente a fórmula que vai nos levar à morte, a fórmula que está nos desumanizando. Essa é a reflexão do fetiche da mercadoria a partir da ordem, né, da ótica aí do Marx. Então, esse tempo pontilhista que nós começamos no início dessa aula, perda da visão holística, da sensibilidade, do amor, da interação, da conexão com o mundo, com o universo, com os meios naturais e com o próprio ser humano, a alienação marcante, que é o principal tema desse vídeo, as ações coercitivas, né, para procrastinar, para jogar para depois aquilo que é importante e para beber e afogar naquilo que não tem nenhum sentido porque é totalmente supérfluo. É assim que a gente tem vivido, é assim que essa sociedade tem se condenado, né? Então, essa efemeridade, esse tempo passageiro, que a gente não guarda nada, não memoriza nada, não aproveita nada que é bom, que é humano, que é concreto. As relações virtuais são muito mais valorizadas do que o abraço, do que o carinho, do que o amor, do que o eu te amo, né? Então, baixas colaterais, né, do consumismo, a comodificação da vida humana, que nós falamos demais no vídeo 2, a segregação social, que eu já falei várias vezes aqui, o aumento da criminalidade que está estampado. E qual que é a fórmula para acabar com essa criminalidade? Armando, botando revólver, matando, espancando, gritando, batendo cacetete, condenando direitos humanos, condenando quem defende o amor, né? É exatamente isso que nós estamos reproduzindo. Eu mesmo canso de ouvir esse tipo de provocação quando falo desses temas ou nas minhas aulas, ou no meu canal, ou na minha vivência, né, com as pessoas, né? Então, o tempo consumindo, né, o tempo de cidadão político, a alienação, a instrumentalização, a escravização e a cegueira social. Então, as pessoas vivem uma sociedade de consumo, caracterizada por relações sociais padronizadas nos mesmos parâmetros da relação entre consumidores e objetos de consumo. Essa é a reflexão, essa é a tese. É a partir daí que nós temos que buscar a profilaxia, a vacina, para nos tirar desse grande celeuma, né? Desse grande tumor social que está nos matando gradativamente, porque está nos desumanizando, né? Então, a análise de Bauman e Adorno, olha, Bauman escolhe o líquido, né? Exatamente como a metáfora para ilustrar o estado dessas mudanças, facilmente adaptáveis, fáceis de serem moldadas, capazes de manter as suas propriedades originais, né? As formas de vida modernas, segundo Bauman, se assemelham a essa vulnerabilidade, a essa fluidez, às incapacidades que a gente tem de manter as mesmas identidades por muito tempo, né? Que reforça esse estado temporário das relações sociais que nós estamos vivendo. O amor líquido, o mundo líquido, a verdade líquida, a razão instrumental que a indústria cultural reproduz, uma razão instrumental que é colocada em nome da ciência para enganar, em nome da ciência para dominar, em nome da tecnologia para controlar, né? Essa é a modernidade em vida. Essa razão instrumento, essa razão que produz sim, produz, mas para colocar como instrumento de dominação, de manipulação, de escravização. Essa razão não está nos libertando, essa razão não está trazendo para nós processo de autonomia. O que traz o processo de autonomia é a razão crítica comunicativa, não a instrumental. A instrumental me coloca como instrumento, como objeto, como mercadoria, facilmente manipulável, vendida, comercializada, utilizada e descartada na lata do lixo a hora que eu não sirvo mais. Essa é a reflexão crítica, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, se quiser, pode me fazer, né, no chat, né, do vídeo. E eu tenho o maior prazer em ajudar. Eu espero que tenham gostado dessa reflexão das 3 aulas, porque elas são extremamente importantes para a construção de um ser mais humano e verdadeiramente mais feliz.